Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Saudações web ouvintes. Este é o projeto Leituras Sequenciadas e Comentadas do livro A Gênese, de Allan Kardec, que vai ao ar pela Web Rádio Deus Conosco todas as segundas-feiras, do meio-dia à 13h, no horário de Brasília. Eu sou o professor Roger, da Universidade Livre Allan Kardec, e é muito bom ter você conosco. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Chegamos ao fim de mais um projeto de leituras sequenciadas e comentadas do livro A Gênese, de Allan Kardec. Esperamos você no nosso próximo encontro, sempre às segundas-feiras, ao meio-dia. Convide outras pessoas. Até a próxima. Muita paz e luz. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Saudações, web ouvintes. Aqui é o professor Roger. Vamos fazer nesse nosso encontro gravado, pois temos uma semana de programação que iniciamos na nossa Universidade Livre Allan Kardec a construção de nossa sede física na cidade de Belém do Pará, a capital. Então, pessoal, este é o projeto de leituras comentadas e sequenciadas de A Gênese, que é o livro de Kardec, escrito em 1868. E estamos no capítulo 1, sobre a revelação espírita. Hoje vamos ler apenas 2 itens, que são 51 e 52. E vamos à nossa mensagem de Emmanuel, do livro Pão Nosso, de hoje. Hoje vamos ler a mensagem número 9, Pessoas de Fé, baseadas no que Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhei a pessoa prudente. Edificou a sua casa sobre a rocha. E comenta Emmanuel: os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galera dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando o instrumento da verdade efetivamente não se esqueceu a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca que todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica, daí se conclui que as pessoas de fé não são aquelas apenas palavrosas ou entusiastas, mas as que são portadores igualmente de atenção e de boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o subido valor
pessoas moderadas que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desveladas da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. E em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e é indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. E agora vamos nós à leitura do capítulo de hoje, que é o Caráter e Revelação Espírita, o item 51. Tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos a homens e mulheres de todas as condições sociais e diversos graus de instrução, diz Allan Kardec. É claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos. Em suma, a conclusão sobre o que haviam de fixar-se as ideias não podiam sair senão do conjunto e da correção dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um centro restrito, não vendo as mais das vezes, senão a ordem particular dos fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindo de uma mesma categoria de espíritos, e, ao demais, embaraçados por influências locais e pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. E vamos aos comentários. Aqui eu entendo que Allan Kardec está falando da ideia de que toda ciência ela deve ter na sua produção uma coletividade de fenômenos, de pessoas a investigar aquele fenômeno, e assim foi o Espiritismo. Foi uma grande efusão de pessoas a identificar a questão da manifestação dos espíritos naquele momento. Eu cito aqui grandes cientistas como Alfred Russel Wallace, que foi um dos estudiosos junto com Charles Darwin da evolução das espécies, mas também William Crookes, entre outros, que estudaram o fenômeno espírita. E Allan Kardec está aqui querendo dizer que a autoridade da doutrina espírita, o caráter dessa revelação espírita, não veio de uma única pessoa. Então, a credibilidade desses fatos investigados tem consolidado, então, a sua veracidade, ou pelo menos a sua melhor forma ainda, pois nós entendemos que nenhuma ciência ela é completa. Então, para o momento, o Espiritismo, as revelações espíritas, elas não são a melhor forma de verdade apresentada até então. E todas as suas manifestações, através da psicografia, através dos livros deixados por Allan Kardec, a nossa doutrina espírita, então tudo isso nos faz entender o quanto foi meticuloso o trabalho de Kardec. Ele, ao criar a
sociedade parisiense de estudos que comunicava-se com médiuns, com pesquisadores de todo o mundo e editou a revista Espírita. Então, tudo isso fez com que houvesse uma grande valorização do conhecimento espírita. No item 51, Allan Kardec comenta: apreciando cada qual os fatos sobre o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião especial dos espíritos que manifestassem, bem cedo teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos da comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir todos a verdade, ignorando que em 100 outros lugares se obtinha mais ou melhor. Kardec comenta desse item 51 que a doutrina espírita ela é coesa, ela tem a sua veracidade por ter se manifestado ao mesmo tempo em vários locais no mundo inteiro, e Kardec se comunicou com todos, ou pelo menos com a maior parte deles. Então, o que fez com que a doutrina ficasse coesa e não houvesse concorrência entre as partes. Então, daí também uma outra credibilidade para a doutrina, pois ela foi crescendo com a contribuição de todos, e isso é muito importante, pois não há uma necessidade da doutrina espírita ser proselitista, por exemplo, achar que ela é melhor do que qualquer outra. Então, todos os conhecimentos que vão se surgindo, quer sejam filosóficos, quer sejam científicos, quer sejam religiosos, sociais, podem ser absorvidos sendo verdade. Por isso que nós temos uma doutrina chamada progressista, pois ela não está parada no tempo, ela está dialogando com outras ciências, dialogando, como diz Allan Kardec. O que a ciência avançar, o espiritismo também deve avançar, pois ciência e espiritismo devem andar passo a passo, de mãos dadas. Então, aquilo que a ciência avançar, diz Kardec, o espiritismo não poderá ficar para trás, deve acompanhar, pois a doutrina espírita não é uma doutrina conservadora, tradicional, embora reconheçamos os valores de uma doutrina que seja tradicional ou conservadora, principalmente de culturas indígenas, culturas nativas, mas a doutrina espírita ela não é algo de uma nação, não é algo de uma etnia, ela é algo universal. Então ela não se pretende ser de ninguém, não pretende se ter um dono, uma região, mas ela pretende ser espalhada pelo mundo. E como tal, ela deve entender que todas as contribuições de todas as etnias, de todos os lugares, e de todas as pessoas de classes sociais as mais diferentes, através da mediunidade, poderão assim compor essa doutrina única, coesa, integral. E vamos à leitura do item 52. Diz Kardec: além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais,
que impossível era acharem-se reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias, tendo o ensino que ser coletivo e não individual. Os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como em algumas fábricas. A confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida por diversos operários. A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. A nossa compreensão do que é religião nos atrapalha a entender esta excelência do Espiritismo. Nós somos muito conservadores, tendemos a ter medo do novo, temer principalmente sair da nossa zona de conforto, de permitir a participação de outras pessoas de fora, quando que o Espiritismo, como uma ciência, ela não tem medo da questão de contribuições de fora. Ou seja, entendo que isso é muito melindroso, isso causa bastante dificuldades, pois a ciência a todo momento e tem que ficar prestando atenção com relação a fraudes, com relação a outras tantas formas de conhecimento que pode ser introduzida à verdade. Mas esta é a dinâmica dos mundos modernos, dos tempos modernos. Que a doutrina espírita também seja assim, pois ela não é dogmática, ela não é tradicional e ela não é também conservadora. Muito pelo contrário, como vemos aqui, ela não tem uma hierarquia, então todos podem contribuir igualmente, sem necessariamente existir uma pessoa única, um profeta, por exemplo, uma diretoria mundial, algo que não permita o acesso a outras informações. Então, vemos que o Espiritismo, ele, como diz Kardec, é um ensino coletivo e não individual. Não pretende nenhuma nação, não pretende nenhum grupo, mas que seja um conhecimento universal, dado a todos. Então, ele se divide assim. Interessante a forma que Kardec utiliza da metáfora da fábrica com uma linha de produção. O conhecimento é assim. Todos nós temos uma especialidade, temos uma divisão do trabalho. Cada um de nós contribui com o nosso conhecimento, nossas habilidades. E tem de ser assim. Ninguém consegue dominar todo o conhecimento ao mesmo tempo, ter todas as habilidades. Assim também é em relação ao Espiritismo. Temos médiuns que são videntes, outros médiuns de efeitos físicos, outros médicos audientes, outros médicos de cura, outros médiuns de outras tantas qualidades. Então, não temos todos as pessoas a mesma mediunidade ou a mesma variedade ou a possibilidade de ter todas ao mesmo tempo. Isso é muito do desenvolvimento de cada um, do programa reencarnatório de cada um. Então faz com que a necessidade que elas venham se somar dentro das casas espíritas, dentro do conhecimento, dentro da bibliografia espírita. Então, como Kardec diz,
como numa fábrica, cada um de nós somos operários especializados nesta linha de produção. Cada um atua num determinado setor. Uns preferem evangelização, outros preferem o passe, outros preferem as palestras públicas, outros preferem os estudos sistematizados, e assim vão se especializando na casa espírita conforme, né, a disponibilidade de estudos, de serviços e obras sociais. Então, todos são chamados, né? Como diz o Cristo, muitos são chamados, embora poucos sejam os escolhidos e aqueles que aceitam o desafio. Muitos pretendem ficar apenas na assistência, ouvindo as palestras, e não atendem ao chamado do serviço. Tal como a parábola que Jesus conta dos trabalhadores da última hora. Jesus fala a respeito desses muitos chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus fala nessa parábola que ele tem feito chamados na praça pública, mas poucos aqueles que se voluntariam, né? E que nós espíritas, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, somos os trabalhadores da última hora, pois durante muitas encarnações anteriores, possivelmente, não fomos tão assíduos a esses chamados e retardamos a nossa evolução. E eis que agora é a hora da colheita, aonde, nesse período de transição, seremos chamados ou a evoluir a planetas superiores, ou continuar neste, ou ser expulsos deste para planetas ainda mais inferiores. Então, que sejamos trabalhadores a nos colocar como voluntários nessa grande obra da nossa própria evolução, da evolução da nossa comunidade religiosa, espírita, mas também na evolução de nossa comunidade. Sejamos úteis também para a sociedade, através do nosso trabalho, das nossas pesquisas, do nosso conhecimento, das possibilidades de lazer, esporte, né, e tudo mais. E ainda temos um trecho do item 52. Diz Allan Kardec: era, pois, necessário agrupar os fatos espalhados para se lhes aprender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças. Vindo as comunicações de espírito de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas, individuais ou isoladas que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo as da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e fornecer com isso um todo homogêneo. Era preciso, numa palavra, um centro de elaboração, independente de qualquer ideia preconcebida, de todo prejuízo de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente. Embora contrária às opiniões pessoais, esse centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. Nesse trecho, entendemos que Kardec colocou toda a sua expertise em relação a modo da ciência produzir conhecimento, né? O método científico,
aplicado então ao ensino dos espíritos, para retirar-lhes as ideias falsas, as ideias preconcebidas, as ideias, né, caluniosas das verdadeiras. Então, tudo isso mostra, primeiro, conforme a gente acredita, né? Allan Kardec seja o bom senso encarnado. Ele aqui diz que nem mesmo os erros dos espíritos imperfeitos foram deixados de lado. Não, foram também utilizados, mas para estudá-los, conhecer-lhes a linguagem, conhecer-lhes os meios, as ideias, para também utilizar como forma de classificação destes. Então veja que tudo através de uma ciência, através de uma metodologia científica, a doutrina pôde avançar. E agora vamos no item 52, uma explicação de Kardec, né, um adendo, que diz do Livro dos Espíritos, a primeira obra que levou o Espiritismo a ser considerado um ponto de vista filosófico, pela dedução das suas consequências morais dos fatos, que considerou todas as partes da doutrina, tocando nas questões mais importantes que ele suscita, foi, desde o seu aparecimento, o ponto para onde convergiam espontaneamente os trabalhos individuais. Então, vamos fazer uma pausa aqui, vamos comentar por parte. Temos aqui, primeiro, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, 2 anos aproximadamente depois de Kardec tomar contato com as mesas girantes, com as médiuns. Então, o livro que estamos estudando, a Gênese, é de 1868, quase 10 ou 11 anos depois do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos é um livro que é uma coletânea geral de assuntos. Você tem lá questões sociais, questões biológicas, questões teológicas, questões metafísicas, questões sociais, até econômicas, políticas. Você tem um rol de questões, né, que os espíritos e Kardec faziam, né, entre si, buscando tentar mapear o máximo de informações. São 1000 questões aproximadamente, que tratam dos mais diversos assuntos, como a gente viu ainda há pouco. Então, continuando aqui o comentário de Kardec. É notório que da publicação desse livro data a era do espiritismo filosófico, até então conservado no domínio das experiências curiosas. Se esse livro conquistou as simpatias da maioria, é que exprimia os sentimentos desta maioria, correspondia às suas aspirações e encerrava também a confirmação e a explicação racional do que correspondia às suas aspirações, e encerrava também a confirmação e a explicação racional do que cada um obtinha em particular. Se estivesse em desacordo com o ensino geral dos espíritos, teria caído em descrédito e no esquecimento. Ora, qual foi aquele ponto de convergência? De certo, não foi o ser humano, que nada vale por si mesmo, que morre e desaparece, mas a ideia, que não fenece quando emana de uma fonte superior ao ser humano encarnado. Essa espontânea concentração de forças espessas deu lugar ao espiritismo moderno, onde se refletem ao mesmo tempo os trabalhos parciais, os sentimentos múltiplos que a doutrina fez nascer, os resultados morais, as dedicações, os desfalecimentos, arquivos preciosos para a posteridade, que poderá julgar os homens
as mulheres, crianças, idosos de todas as idades, e as coisas através de documentos autênticos, em presença desses testemunhos inexpugnáveis, a que se reduzirão com o tempo todas as falsas alegações da inveja e do ciúmes. Temos aqui a grandiosidade da doutrina espírita, que ela é apoiada sobre 3 grandes áreas. A filosofia, entendida como um processo acima da ciência, pois da filosofia partem a epistemologia, a política e tudo mais. E a ciência é a aplicação desta filosofia nos campos mais diversos da geografia, da história, das ciências humanas, das ciências naturais, como biologia, química, física, a astronomia como ciências aplicadas, entre outras tantas, a medicina. Então, todos esses conhecimentos científicos, a doutrina espírita tem condições de dialogar, tem condições de absorver e, por último, as questões teológicas, as questões morais, as questões sociais, tudo isto também a doutrina dialoga, e com o livro Evangelho segundo o Espiritismo estabelece uma questão de ética, uma questão de moral, a ética e a moral cristãs, mas para muito além da apenas a referência a uma religião, pois o Espiritismo ele não traz o cristianismo como circunstância sine qua non, né? Se você não for cristão, não pode ser espírita. Muito pelo contrário. Allan Kardec pretendia que o espiritismo, se ele tocasse numa questão, isso está no primeiro capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a introdução da obra, onde diz que as questões que são polêmicas, né, entre as religiões poderiam ficar de lado para absorver apenas a questão moral. Esta moral que ela então é uma bandeira, segundo Kardec, que pode abrigar todas as pessoas de religiões diferentes, sem necessariamente converter a todos ao cristianismo. Então, judeus podem ser espíritas e utilizar-se do livro Evangelho segundo o Espiritismo sem peso de consciência, sem problema dogmático, né? O indígena, o africano, o candomblessista, o budista e qualquer outra pessoa de outra religião pode ter no Espiritismo esta grande bandeira, né, que é a moral, a aplicação desses conhecimentos, e que são conhecimentos universais. Mediunidade não é um produto espírita exclusivo, um monopólio da mediunidade. Não. Mediunidade é algo inerente ao ser humano. Todos nós temos. Embora cada religião vai tratar da melhor forma que entende esse processo de comunicação com o sagrado. Reencarnação também não é um patrimônio nosso. Os indianos, os indígenas, até os judeus, para quem não conhece, também acreditam em reencarnação. Os budistas e outras tantas religiões no mundo são reencarnacionistas. O cristianismo já foi reencarnacionista de início, mas perdeu ao longo do tempo esta crença. E o Espiritismo vai retomar a reencarnação dentro de uma proposta cristã, mas não necessariamente cristã, se bem entendido. Então, esta revelação
espírita que estamos tratando neste capítulo vem a trazer, né, uma maneira diferente de ver o conhecimento, uma maneira diferente de produzir conhecimento, uma maneira diferente de veicular esse conhecimento. Então, nós não temos uma ideia dogmática, né, na produção. Temos o quê? Que todos podem contribuir, podem produzir conhecimento espírita, quer seja ateu, quer seja religioso, quer não seja, quer seja dessa religião, quer não seja, todos produzem conhecimentos espíritas e pode, de alguma forma, ser assimilado algum tempo essa produção. Então, o conhecimento espírita não é produzido somente dentro das casas espíritas. É claro que as casas espíritas produzem com especialidade esse conhecimento, mas esse conhecimento ele já está dentro das universidades sendo pesquisado, a questão da reencarnação, as lembranças, as memórias de vidas passadas, em crianças, nos transes, né? Citando aqui, por exemplo, o Ian Stevenson, Jim Tucker, o Menandra Nath Banerjee, o Brian Weiss, entre outros tantos, que são pesquisadores cientistas. E, de alguma forma, outras pessoas de outras religiões, como o cientista indiano Amit Goswami, que vai tratar da reencarnação de um Deus, né, bem próximo ao que a doutrina espírita acredita, um Deus imaterial, né, não um Deus antropomórfico. Então tudo isso vem a somar com a doutrina espírita, e a doutrina não se escandaliza com esta produção vinda de outros cantos, mas fica muito feliz. A doutrina deve, como diz Kardec, ter um olhar especial para isto, né? Vamos analisar os conteúdos que vêm tanto de dentro da nossa doutrina, ter um especial cuidado com os desvios dos médiuns. Por isso é tão importante haver educação mediúnica, para que o médium não se melindre com pseudo-sábios, para que as comunicações não sejam mistificações, mas que sejam verdades, e tudo mais possa, dentro da nossa doutrina, produzir bom conhecimento espírita, mas também termos uma equipe dentro das casas espíritas para analisar as produções sobre os fenômenos espíritas, citando aqui experiências de quase morte, reencarnação, mediunidade, que são temas muito propícios para nós, pluralidade dos mundos habitados, a ufologia, as aparições de discos voadores, tudo isso é material da doutrina espírita e que não deve vir somente pela doutrina espírita, embora tenhamos na internet hoje, né, uma proliferação de psicografias e psicofanias sobre mensageiros de outros planos, de outros planetas, de outras estrelas que vêm se comunicar conosco. E já encerrando então o nosso estudo, quero aqui agradecer a todos e todos, pedir novamente a compreensão que não foi possível nós fazermos ao vivo o nosso estudo de hoje, mas é por uma boa causa. Na próxima semana eu conto mais sobre essa campanha. Até a próxima, pessoal! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
Chegamos ao fim de mais um projeto de leituras sequenciadas e comentadas do livro A Gênese de Allan Kardec. Esperamos você no nosso próximo encontro, sempre às segundas-feiras, ao meio-dia. Convide outras pessoas. Até a próxima. Muita paz e luz. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.